Fala, gente, ó, um corte especial para vocês porque tem informação exclusiva, né? Informação nova, que eu não trouxe ontem para vocês. Eu trouxe com exclusividade o interesse do Corinthians no Solari, depois trouxe com exclusividade a proposta que o Corinthians fez ao Racing pelo Solari e o Diário Olé confirma a minha informação, tá? Mais uma exclusiva do canal Café do Setorista confirmada aí no mercado da bola, tá? Eles confirmam a minha informação e avançam com os valores, eu vou te contar tudo aqui nesse corte. Ainda tem, nesse vídeo, né? Ainda tem Breno Bidon, o preço, né? O plano do Corinthians para vender o Breno Bidon e também as lições, né? As 3 lições que a vitória contra o Capivariano nos dá e nos mostra, né? Que eu acho bem legal a gente também. Então, vem tomar um café comigo e acompanha esse corte aí. Vem. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Primeiro ponto, vamos lá aos pontos, as lições, melhor assim dizendo, que essa vitória nos dá. Vou começar pela primeira grande lição, sem fazer mistério. O acerto da diretoria em não contratar alguns bagres e gastar dinheiro com jogadores que a gente sabe que não rendem. Cara, a gente errou demais nos últimos anos. A gente errou. A gente trouxe jogadores que a gente sabia que não dariam mais certo. Muitas vezes, entendeu? É melhor você trazer um Ramiro ou você apostar no moleque da base. Enfim, eu poderia citar aqui diversos exemplos, né, de jogadores que a gente sabe que não vão dar certo e você só vai gastar. Eu sei que a torcida do Corinthians é impaciente, e não é só do Corinthians, né? Qualquer torcedor gosta de contratação. Eu sempre falei para vocês que a minha infância, eu ainda criança, 8, 9, 10 anos, me trancava no quarto, ouvindo radinho, Rádio Globo. Eu adorava ouvir o Globo Esportivo, às 18 horas, para ouvir as contratações do Corinthians, né? Então a gente gosta de contratação. Só que é o seguinte, quando a diretoria do Corinthians diz não a Alisson, barra Kaique do Bahia, barra Júnior Santos do Atlético Mineiro, barra Rony, principalmente do Atlético Mineiro, que foi para o Santos, prova que o presidente Osmar Stabile está fazendo um grande trabalho. Porque, e não vem com papinho de passapano, hein? Porque eu vou te falar, você tem todo o direito de discordar disso. Eu falei isso antes de acontecer os 3 gols dos jovens hoje. Eu falei a semana inteira na questão do Kaique. Eu dava a seguinte opinião. Pode falar a verdade. Levanta o dedinho aí quem vai lembrar dessa opinião minha aqui. Eu falei, eu não traria o Kaique do Bahia porque é o seguinte, é um jogador que vai brigar por posição com o Caio César e vai certamente, certeza, eu falei, roubar a vaga do Dieguinho. O Dieguinho ia virar a 3ª, 4ª opção. Porque atrás do Dieguinho ia ter, olha só, o Caio César já é reserva. Então, ele ia ficar atrás do Caio César, que é reserva, o Caio César já seria uma 2ª opção para o ataque, porque o ataque titular é Memphis e Yuri. Então, o Caio César ia ser a 1ª opção, o Kaique a 3ª, o Caio César a 2ª opção, o Kaique a 3ª opção, o Vitinho a 4ª opção e o Dieguinho a 5ª opção. Ele ia roubar o espaço do Dieguinho. O Dieguinho não estaria em campo hoje se o Kaique tivesse à disposição.
Quando subiu, o Caio César sentiu a coxa, quem ia entrar era o Kaique do Bahia. Não ia entrar o Dieguinho. O Dieguinho não ia fazer esse gol, não ia ser valorizado. E aí você vê, né, como a diretoria do Corinthians está acertando. Por quê? E muita gente ficou chateada, porque o próprio Marcelo Paes avançou nas negociações com o Kaique. Ele mesmo, quem barrou foi o Osmar. Nós íamos valorizar um jogador de um empresário que nos tomou um jogador na mão grande e nós íamos desvalorizar o nosso próprio jogador, que é o Dieguinho. E olha que eu também não morro de amores pelo Dieguinho. A primeira lição que essa vitória de Corinthians 3, Capivariano 0 nos dá hoje é essa. A diretoria do Corinthians acertou demais nas últimas semanas no mercado da bola. Eu acho que todos os reforços que o Osmar não trouxe, ele acertou. Né? Até o Alisson, eu falei todos. O Alisson talvez, se viesse de graça, só pagando salário, eu aceitaria. Comprando, não. Essa é a primeira lição que nos ensina, que essa vitória nos ensina. A segunda é que o Dorival, o cara é mestre mesmo para revelar a molecada. Ele tem o time, né? Ele tem o time. Ó a frase dos moleques do Dorival. Kaique, desde quando ele chegou, teve muito cuidado com a gente da base. Ele passa confiança, me deu mais oportunidades, tive minutagem. Muito importante o que ele faz com a gente. Nos passa confiança para a gente dar o nosso melhor. Kaique. Sobre Dorival. Guinegão, sobre Dorival. Tem que ter um treinador que confie em você, no caso Dorival. Ele sempre conversou com a gente. Como meus gols saíram rápido, isso mexe com a cabeça. Lógico que quando a bola não entra, você se cobra, mas graças a Deus hoje tirei esse peso. Cara, o Guinegão com o Ramon Dias treinava no terceiro campo. O Kaique nunca jogou com ele. O Dieguinho, ele não suportava. O Guinegão, ele não suportava. O Giovani, ele esculachou o Giovani, que foi vendido agora na Itália. Ele esculachou, acabou com o ativo do clube. Né? Queira ou não, é um produto do clube. Ele destruiu um produto do clube junto com o seu Fabinho Soldado. Eles destruíram com o Giovani ao vivo. Aquilo ali, meu amigo, o que o Ramon fez foi até coação. Se não assinar, não joga. Aquilo ali poderia ter dado até um processo para o Corinthians. Então é o seguinte, meu amigo. O que essa vitória nos ensina também? Que você tem um treinador que sabe colocar a base para jogar. Entendeu? Que sabe colocar a base para jogar. Eu sei que muita gente fica no veneno. Tem gente que está até sumida aqui do canal. Dá um alôzinho aí. Mas, desculpa se vocês não aguentam isso. Mas nós temos o melhor técnico do futebol brasileiro. E o cara ainda é humilde ainda. Isso mostra também que nós temos um bom treinador, né? Terceiro, mostra que nosso elenco melhorou um pouquinho. Porém, não vamos nos iludir. Porque senão amanhã aqui eu vou estar sendo incoerente e vou estar dizendo que a gente não tem elenco. Porque eu me conheço. Nós vamos enfrentar competições mais difíceis. Hoje foi o Capivariano. Os caras são ruins de bola. O Matheus Pereira errou uns 10 passos, os caras não fizeram nada com o passe que ele errou. O Garro errou o passe e não saiu nada, não aconteceu nada. Apesar que ainda tomamos um gol, né? Que o nosso goleiro, misericórdia, hein, velho? Misericórdia, hein? Gente, o Corinthians está no mercado em busca de goleiro. E só não contratou um novo goleiro ainda porque não achou uma opção no mercado que seja de graça. Então, assim, mostrou que o nosso elenco melhorou um pouco. Porém, ainda precisa de 5 reforços. 4 no mínimo. A nossa linha de 4 é mais complicadinha. A gente não tem um volantão de marcação reserva, por exemplo. Né? A gente melhorou o quê? O Garro é um bom reserva. O Garro é um bom reserva. Ele pode não ter jogado bem hoje, mas ele é um bom reserva. Pelo menos com o nome Garro na reserva já impõe um respeito. O Caio César, poxa... A impressão que ele deixou no início do jogo foi a mesma que ele deixou no fim do jogo contra o Flamengo. O Vitinho, esse não curto. O Guinegão é o Guinegão. Ele vai ter umas 3, 4 chances. Se ele tiver 3, 4, ele guarda uma. Ele não é o jogador que vai ter uma e vai guardar. Às vezes, enfim. Né? O Matheus Pereira de reserva é ótimo pro elenco. Eu falei dos passes que o Matheus Pereira errou,
mas ele erra porque ele tenta. Mas para reserva, pô, é legal ter o Matheus Pereira de reserva. E ainda esse time reserva do Corinthians vai ter o José Martínez, pancada das ideias, e o Anceleri. E o Anceleri que pode renovar, né? Enfim. Então você vê que o Corinthians tem um time melhor reserva do que o de 2025. Porém, não é o suficiente ainda, tá, gente? Porque, repito, se perder amanhã com um time reserva e sem elenco, aí eu vou falar, não tem elenco, aí vocês vão falar, Simon, se decide. Então eu tô buscando equilíbrio nesse terceiro ponto que eu tô colocando aqui das lições que Corinthians 3 Capivariano nos traz. Cara, eu tô muito bem informado sobre Breno Bidon, sobre o futuro dele. Eu sei todos os planos do Corinthians, do staff dele. Eu quero até trazer pessoas aqui do staff do Bidon para a gente bater um papo. O Corinthians tem uma visão interessante sobre o Bidon. O Corinthians, por exemplo, não vai vender o Bidon agora para Fenerbahçe, para Zenit, enfim. Esse mercado que ele ainda está aberto e é um mercado que ele pega o rescaldo do grande mercado da Europa. Então, eu dei esse exemplo no Blend. Por exemplo, o Atlético de Madrid não comprou o Breno Bidon, então sobrou para o Fenerbahçe. Como sobrou o Yuri? A Premier League, ninguém quis o Yuri. Ninguém quis o Yuri. E aí o Fenerbahçe quer o Yuri. O Corinthians não vai vender para esses times. O Corinthians só vende o Breno Bidon antes da Copa do Mundo se chegar uma proposta do Real Madrid com pagamento adiantado e que seja um valor muito top. O Corinthians vai esperar até a Copa do Mundo, porque se o Breno Bidon for para a Copa do Mundo, ele vai ser disparado a maior venda da história do Corinthians. E existe uma esperança que o Breno Bidon siga o caminho do Kaká. E o Ancelotti pode vender pode ajudar a gente a vender o Bidon fazendo isso. Porque o Kaká vai para a Copa em 2002, ele não joga, e depois ele vira o Kaká, o melhor do mundo. Então, se o Ancelotti levar o Bidon, nem que seja para preparar o Breno Bidon, né, para a Copa de 2030, pô, velho, o Corinthians já vai conseguir uma grande venda. Então, o Corinthians vai esperar a Copa do Mundo para tentar vender o Breno Bidon. Só que tem uma coisa que me falaram hoje, é a verdade, tá? A gente tem 85% do Lancheirinha, é isso. O Lancheirinha que você falava, Vanessa. Vanessa, deixa eu falar uma coisa. O Lancheirinha, eu usei o termo Lancheirinha, na maioria das vezes, para elogiar o Bidon. E deixa eu falar uma coisa para você. Com todo o respeito. O Breno Bidon, eu acho que eu fui o primeiro repórter aqui que cobre o Corinthians a dizer que ele era a principal revelação da base, ele e o Moscardo. Eu lembro que eu citei os dois. Eles não tinham nem subido ainda para o profissional, tá? Quando subiram, eu fiquei todo orgulhoso e fiquei bancando o Bidon. Chegou um período que o Bidon me decepcionou. Só que não decepcionou só a mim, mas também a você que está me assistindo e outras pessoas. Teve um período que o Breno Bidon não jogou bem, aliás, não jogou nada. Só que o Breno Bidon, cara, ele tem que agradecer para o resto da carreira dele, Dorival Júnior. O Dorival Júnior cruzou, verdade, você falou do André também. E do André eu falei antes de subir, lembra? Ó, eu lembro, Samir, vocês lembram dessa notícia que eu falei, ó, é Bidon e Moscardo, ó. Eu lembro, você até conversou com o pai dele, ele ficou feliz. O Bidon tem que agradecer Dorival Júnior. O Dorival mudou a carreira do Bidon. O Dorival, quando muda o Bidon de posição, ele muda a história do Bidon. Agora, todas as vezes que eu critiquei o Bidon, e anotem e me cobrem, se o Bidon voltar a ser volante, eu vou voltar a criticar de novo. A não ser que ele venha evoluir muito na marcação. Mas não é eu que mudei de opinião. Eles que mudam de futebol. Uma hora ele é bom, outra hora ele é ruim, uma hora ele é bom. Se você quer... E tem uma coisa, eu estou falando isso com todo respeito com a Vanessa, por exemplo, eu conversei com fontes no Corinthians hoje, que eles falaram o seguinte para mim, Samir, o Breno Bidon pode ser vendido no meio do ano por 40 milhões de euros, mas pode ser vendido por 15.
No final do ano passado, o Porto quis comprar o Breno Bidon. O Corinthians pediu 14 milhões de euros. O Porto ofereceu só 6. O Breno Bidon, ele se valorizou depois da final contra o Vasco e depois que o Dorival colocou ele de meia. Entendeu? O Felipe Palmas falou, oxe, por 15 aí não. Mas eu vou explicar, que eu não terminei minha análise, que é a análise dentro do Corinthians. Preste atenção numa coisa, isso me falaram hoje. Todos os jogadores que foram vendidos muito, mas muito bem vendidos, eles estavam numa grande fase um mês antes de abrir a janela. A principal janela do meio do ano. Para o Corinthians ter a maior venda, muita coisa tem que casar. Ele ir para uma Copa do Mundo, o Corinthians está ganhando títulos, ou ele está jogando demais, decidindo e fazendo gols. Se ele chegar no meio do ano, com 2 gols só em 2000 e... Se ele chegar no meio do ano com 2 gols só em 2026, o Corinthians numa fase ruim, ele não vai para a Copa. Ele vai valer... Hoje ele pode valer 30. Como no ano passado, ofereceram 6 por ele. Ofereceram 6, hoje ele vale 30, e pode ser que no meio do ano ele venha valer 15 se ele não estiver bem. Cara, isso é uma avaliação feita pelo Corinthians e pelo staff dele. Eu estou jogando algo para vocês pensarem e para vocês analisarem o que é o mercado e não pensar só como torcedor agora. Pensar como pensam lá dentro. Eu estou passando a visão para vocês. Hoje, o Breno Bidon, ele pode valer até 30, mas não sei quanto que ele vai valer no meio do ano. Ele pode valer 40, 50, ele pode valer 15. Porque existe um perigo chamado futebol brasileiro. No futebol brasileiro, meu amigo, o cara que é craque hoje é bagre amanhã. E o cara que é bagre ontem é craque hoje. Vai depender muito de que bidon nós teremos no meio do ano. Anote toda essa análise minha que eu estou fazendo. E eu não estou dizendo que ele vai valer 15. Eu estou dizendo que ele pode valer 15 ou valer 40. Isso é análise feita pelo Corinthians, pelo staff dele, por todo mundo. A gente tem que entender que é assim. Entendeu? É assim, velho. O futebol brasileiro, ele destrói também. Entendeu? Ele destrói. Agora, se chegar uma proposta de 25 e 30 hoje do Fenerbahçe, o Corinthians não vende. Porque o Corinthians quer esperar a Copa. O Corinthians vai pagar para ver. O Corinthians só não vai pagar para ver se chegar uma de 40 do Real Madrid. Ó, vamos pagar agora já, antes que... Entendeu? Então, velho, ó, visão do futuro, uma aula, é exatamente isso. Sabe por que uma aula? Porque eu recebi essa aula de pessoas do mercado. Isso que eu estou passando para vocês é a experiência que eu tenho de falar com as pessoas do mercado que estão envolvidas no processo Bidon. Elas me falaram isso. Então o Bidon, meu amigo, ele tem que... Só que o Bidon está muito mais preparado do que muito jogador que foi para a Europa, bateu e voltou, né? Por exemplo, o Endrick. Eu estava conversando hoje com uma fonte muito ligada ao Bidon. O Endrick, ele foi para o Real Madrid e ele não passou pelo processo que o Bidon passou no Corinthians. Entendeu? O Endrick só pegou fase boa no Palmeiras. Ele não pegou fase ruim. Ele foi para a Europa sem estar calejado. Isso uma pessoa me falou, uma pessoa falou assim para mim, Samir, o Bidon, as suas críticas foram importantes. Porque aquilo ali, teve hora que, né, aquilo calejou. O Bidon, se ele for para a Europa amanhã, ele está mais preparado que o Endrick. Porque o Bidon pegou fase ruim no Corinthians. O Bidon foi elogiado, mas tomou pancada. Eu elogiei e eu dei pancada. Você também. E muita gente também. Aquilo machucou o Bidon. Então, isso aí serviu de preparo para ele. Ele vai chegar na Europa mais preparado que o Endrick, que quando sai da Europa, quando chega na Europa, isso eu estou falando de gente muito ligada ao Bidon que me falou isso, tá? O Endrick bate na Europa, por exemplo, e ele bate na Europa sem viver crise. Ele não sabia o que era enfrentar crise e críticas. O Bidon já vai chegar na Europa, ele já passou pelas 2 fases, de elogios e críticas. Entendeu? Se ele for para a Copa, meu amigo, tá garantida a maior venda da história. Porque as pessoas lá de fora conversam e pedem opinião. Pedem opinião. Não tem jeito.
entendeu? Não tem jeito. Você acha que se o Lyon for querer contratar o Bidon, você acha que eles não vão falar com o Memphis? Pedir uma opinião? Você acha que se o Real Madrid quiser contratar o Bidon, né? Você acha que eles não vão falar com o Ancelotti se o Bidon estiver nas convocações? Entendeu? Então tudo isso ajuda. Então a gente tem que aguardar. Então tem que casar muita coisa. Seleção está numa fase boa. A dança das cadeiras da Europa. Entendeu? A dança das cadeiras da Europa é muito importante. Por exemplo, como que o Bidon vai jogar no Manchester City se não tem espaço para ele lá? Ele vai ocupar o... Pro Bidon, o Bidon tem uma característica muito parecida com o Bernard... como chama, né? Bernardo Silva, né? O português. Ele tem que sair pro Bidon entrar lá. Entendeu? E para as pessoas que... E na pior fase do Bidon, isso daí ninguém pode ser injusto comigo. Na pior fase do Bidon, eu disse o seguinte: Wesley, manda embora. Rony, manda embora. Falei um monte, manda embora. Falei, Bidon não. Esse aí vai nos dar retorno daqui 2 anos. Porque senão nós vamos fazer com ele o que nós fizemos com o Everton Ribeiro. Cara, se alguém tiver tempo para pegar essa frase minha, que eu falei do Bidon há 2 anos, eu falei, esse você manda embora. O Bidon, ele não tá bem, mas esse ainda vai dar fruto. Deixa aí que daqui uns 2 anos a gente vai colher frutos. Eu falei isso na fase ruim dele. E usei o Everton Ribeiro. Quem lembra disso? Quem lembra disso pode comentar aqui. Na fase ruim do Bidon, quando eu criticava o Bidon, eu disse, esse a gente não negocia, o resto manda embora, mas esse fica porque esse vai nos dar fruto daqui 2 anos, e se a gente mandar embora, vai acontecer com ele o que aconteceu com o Deco e com o Everton Ribeiro. Aliás, ele lembra muito também o Everton Ribeiro. Fala, gente, encerrando esse vídeo aqui para falar do Santiago Solari, jogador de 28 anos que pertence ao Racing da Argentina, jogador que o Corinthians, né, fez uma proposta oficial Racing para contratar o Solari, o jogador para atuar do lado esquerdo, driblador, quebra-linhas, muito bom jogador. Eu trouxe com exclusividade que o Corinthians fez a proposta de empréstimo, né, com opção de compra. O Diário Olé, ele confirma a minha informação e avança na informação. Eles trazem os valores, né, da proposta, coisa que eu não tinha trazido para vocês porque eu não tive realmente acesso, né, aos valores da proposta. Então, eles alegam, né, que o Corinthians fez uma proposta por empréstimo até o final do ano, e no início do ano que vem o Corinthians compraria o jogador por 2,5 milhões de dólares. Só que, né, o Racing não aceitou a proposta do Corinthians, como eu tinha passado para vocês, só que eu não tinha os valores. O Diário Olé diz que os valores são de 4 milhões de dólares, o pedido do Racing para vender, né, o Solari, tá? Então parou aí, né? O Corinthians fez a proposta e está um pouco distante, não está muito, apesar que nós estamos falando em dólar, né? Então muda um pouquinho, sim. Nós estamos falando aí de 1,5 milhão de diferença, né? O Corinthians ofereceu 2,5, eles pediram 4, nós estamos falando em dólares, né? Nós estamos falando uma diferença aí de 13 milhões de reais para 21 milhões de reais, mais ou menos. Então essa é a informação aí que eu tenho para passar para vocês, que eu acho importante de acompanhar também o caso Solari. E agora a informação do canal Café do Setorista confirmada lá na Argentina. Valeu, gente. Dá uma olhada aí no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e aguarde que daqui a pouco eu tô na área, hein? Almoço com a Fiel para te trazer os bastidores do Coringão para você e muito mais hoje. Deus abençoe e vem tomar um café comigo.